Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos na segunda aula do nosso intensivão da cidadania italiana. Toda vez que você ouvir aqui eu falando número, olha, bem-vindos à segunda, terceira aula número X, entenda que isso é uma sequência lógica de aulas, então, por favor, não vai comer bola, não vai me começar esse curso aqui do meio, porque vai ter lacunas aí que você não vai conseguir superar, tá bom? Então, hoje é a segunda aula. O que isso significa? Pausa, se você não assistiu a primeira, assista a primeira, depois você volta aqui para assistir esta segunda. A primeira a gente falou sobre o conceito da cidadania italiana, a gente fez alguns alinhamentos, eu não vou repeti-los aqui, porque aqui é um curso prático, eu não quero que... A gente não vai ficar perdendo tempo aqui com recapitulando coisas, tá bom? Obviamente que a gente só vai fazer isso quando for necessário para fins didáticos. A aula de hoje, como você pode ver aqui, é documentos necessários. Quais são os documentos necessários para a sua prática de reconhecimento da sua cidadania italiana? Então, vamos lá. Primeira coisa, lembra que na aula anterior eu falei que existe, o nosso objetivo aqui é fazer uma ligação entre o seu dante causa, que é aquela pessoa que nasceu aqui na Itália, que nos dá o direito, que é o direito, né, a pessoa que transmite o direito a um outro sujeito, no nosso caso esse outro sujeito somos nós, então aqui, dante causa a você. A gente vai agora entrar um pouquinho mais nesse ponto, usando exatamente isso daqui, ó. Olha só que interessante. Aquilo ali que eu fiz é basicamente isso daqui, ó. Se a gente colocar numa forma gráfica, a gente faz uma ligação entre o seu dante causa e você. Então, basicamente, eu sou o requerente ao reconhecimento da cidadania italiana e eu tenho o meu dante causa, que aqui eu coloquei pai ou mãe, avô ou avó, bisavô ou bisavó, trisavô ou trisavó. E lembre-se, não importa, porque não existe limites de gerações aqui, tá bom? Então, quando você entende, e eu deixei não por acaso, eu deixei na primeira aula um exercício para você fazer no final, lembra? É preciso que a gente entenda quem era, qual é o seu grau de parentesco com ele e onde ele nasceu. Fábio, eu não sei isso ainda. Calma, a gente vai ter uma aula só para falar do documento do italiano, mas eu quero que você já fique aí ligado e ligada nessa situação, tá? Como hoje a aula é sobre documentos, eu quero que você também entenda uma coisa. Existem dois tipos de documentos que são necessários para o nosso reconhecimento. Certidões civis, e basicamente 99% dos nossos documentos são certidões civis, e aí eu coloquei nesse slide, são certidões que a gente pega nos cartórios no Brasil, nos efetivos cartórios no Brasil, além, obviamente, da certidão de nascimento do nosso dante causa, do nosso antenato italiano, que está aqui na Itália, que a gente também vai falar um pouco sobre ela. E tem um outro documento que a gente também vai ter uma aula específica sobre ela, que é a CNN, que é a certidão negativa de naturalização, ou pode ser até uma certidão positiva de naturalização. Este é um documento que a gente vai pedir no Ministério da Justiça. Então, nesse slide você já entende que existe, então, dois tipos de documentos. Certidões civis que eu vou pedir nos cartórios, CNN que eu vou pedir no Ministério da Justiça. Nós vamos tratar hoje somente das certidões civis e a CNN a gente vai ter uma aula futura específica sobre ela. Bom, aí o que nós temos aqui? Você vai entender, você precisa entender, que quando a gente fala sobre documentos civis, a gente tem três coisas ou três situações que a gente tem que observar. Qual é o fato a que essa certidão se refere? Qual é o formato da certidão e qual é a data de emissão? Nós precisamos tomar cuidado com essas três coisas. Fato, formato e data de emissão. Então vamos começar pelo fato. O que é o fato? Quando eu falo para você, você precisa se atender ao fato que gerou aquela certidão. O fato pode ter sido o nascimento de alguém, o casamento de alguém ou o óbito de alguém. Então quando eu falo fato, qual é o fato que gerou essa certidão? O nascimento do meu pai, o nascimento da minha mãe, o nascimento do meu avô. Então a gente vai pedir uma certidão de nascimento do pai ou do avô. Ah não, a gente está falando aqui da certidão de casamento do meu trisavô. Ah não, agora eu estou falando da certidão de óbito da minha avó. Então este é o fato, tá?
Em relação ao formato, existem dois tipos de certidões, eu vou até mostrar uma imagem delas para você aqui, tá? Existem as certidões em formato simples e as certidões em formato teor. E no que diz respeito à data de emissão, a gente vai ver o que eu considero uma certidão antiga, muito antiga e recente. Então, antes da gente continuar, você precisa entender a diferença entre certidão e assento. Durante muitos anos, eu tinha também uma dúvida. Eu nem sabia a diferença dessas coisas. Eu não sabia, na verdade, eu sabia que existia o tal do assento, mas eu nem sabia que o assento chamava assento. Então, vamos lá. O que é o assento e o que é uma certidão? A certidão é um documento cujo conteúdo é extraído do assento de nascimento, lavrado em um livro que está lá depositado, que está lá em algum cartório de registro civil. Mas, Fábio, por que você começou essa aula falando disso? Por um motivo muito simples. Tem muita gente que acha que não tem mais certidão de nascimento porque quando se casou teve que deixar a certidão de nascimento no cartório. Então, caso muito comum. Todos nós aqui temos uma certidão de nascimento, a gente conhece a nossa certidão de nascimento, muito provavelmente, a grande maioria das pessoas, que é uma certidão que está lá numa gaveta qualquer dos nossos pais. Então, se você chegar agora, você nunca viu sua certidão de nascimento, perguntar para os seus pais, pai, mãe, eu tenho certidão de nascimento? Vão falar, óbvio que você tem, peraí. E vão pegar um papel, no meu caso, tá bom? Era uma certidão de nascimento de 1976, colada com durex atrás, dobrada numa gaveta lá na casa da minha mãe, e era minha certidão de nascimento. Por quê? Porque lá em 1976, o meu pai foi até o cartório, declarou meu nascimento e saiu de lá com essa certidão. E normalmente é a certidão que a gente traz para a vida. A menos quando chega um momento que a gente tem que fazer alguma coisa na nossa vida. Por exemplo, quando você se casa, o cartório onde você se casa pede a sua certidão de nascimento. Hoje em dia se pede a certidão de nascimento para um outro cartório, em segunda via, em formato recente. Quando eu me casei, eu sou casado 2 vezes. A primeira vez que eu me casei, não pediam-se a certidão atualizada. Simplesmente perguntavam, você tem uma certidão de nascimento? Tenho. Aquela antiga mesmo, amarelada, serve? Serve. E aí eu peguei no meu caso aquela certidão e entreguei no cartório onde eu me casei. Então, para mim, quando eu entreguei minha certidão de nascimento, eu não tinha mais certidão de nascimento. Nunca parei para pensar. Por isso que eu estou te dando toda essa dica aqui, por isso que eu estou te ensinando essa diferença. Porque se você é uma dessas pessoas que diz para mim, ou que diria para mim, que agora você não vai mais dizer porque você está aprendendo corretamente, quando você diria, Fábio, mas eu não tenho mais certidão de nascimento porque eu tive que entregar quando eu me casei. Não, na verdade você entregou uma certidão, que é um documento, você entregou aquele documento antigo. Você pode ter tantas certidões quanto você quiser, é só você pedir no cartório onde o assento está depositado. No caso, o que é o assento? É o livro. Então, lá no cartório, eu fui registrado num cartório de um dos bairros da cidade de São Paulo, capital. Se eu vou até o cartório onde eu fui registrado, tem um livro dessa imagem que você está vendo ali, o livro de 1976. Se eu hoje peço uma certidão de nascimento minha atualizada, o que o funcionário vai fazer? Ele vai abrir esse livrão, ele vai procurar qual que é o número do meu... que dia que você nasceu? 16 de julho. Ele vai pegar lá, 16 de julho, e vai ter o meu assento, que é todas as informações que constam quando meu pai esteve lá. Aos tais dias do mês tal, compareceu o senhor Flávio Barbiero e declarou que às 18 horas do dia 16 deste mês de julho, deste ano de 1976, nasceu seu filho, que vai ser dado o nome de Fábio Barbiero, filho dele declarante da sua esposa, Janete do Rosário Barbiero, casado civilmente na cidade X. E aí tem tudo isso daqui que você está vendo, aquelas letrinhas ali, é a descrição completa do que a pessoa que foi até o cartório falou, declarou e a pessoa foi colocando no assento. Então, nada de dizer agora, a partir de agora, eu não tenho mais certidão de nascimento, eu não tenho mais certidão de casamento. Você tem um assento lá num cartório qualquer, assim como seu pai tem, o seu avô tem, o seu bisavô tem, todos nós temos ao longo da nossa vida. Basta você pedir uma certidão atualizada, ok? Então, claro essa parte, a diferença entre certidão e assento? Tá. Então, como eu disse, quais são os 3 fatos que a gente vai utilizar no nosso processo de reconhecimento? Certidões de nascimento, que vai ter os assentos de nascimento, casamento e óbito. Aqui
Eu coloquei 3 imagens diferentes para você. Se você ver a partir do lado esquerdo da tela, tem lá certidão de nascimento, no meio uma certidão de casamento e do outro lado uma certidão de óbito. Porém, essas 3 imagens aqui eu peguei de certidões do que a gente chama simples, que aí a gente vem para a segunda parte dessa aula. Quais são os formatos das certidões? Existem certidões simples, existem certidões chamadas em inteiro teor ou inteiro relato. Qual é a diferença? Também coloquei 2 imagens aqui para você. Essa daqui são 2 certidões da mesma pessoa, tá? Você pode ter 2 certidões suas de nascimento, por exemplo, uma como tem esse lado esquerdo aqui, que você só vê os retângulos, e outra você tem essa daqui do lado direito, com muito mais informações. Por quê? Qual é a diferença? Se você chega num cartório e pede uma certidão simples, uma certidão de nascimento, hoje em dia até que mudou um pouco isso, né? Hoje em dia eles sabem que como essa daqui vale, a certidão inteira custa mais caro, eles já sabem que vale mais a pena para um cartório entregar uma certidão inteiro teor. Mas aquela certidão amarelada que você tem em casa, ou que eu tinha em casa, aquela certidão antiga, ela é em formato simples. Então é um padrão que, como você pode perceber aqui, nós temos um modelo. Esse modelo, o funcionário só vai colocando ali as informações mais importantes. Então ali ele coloca data de nascimento por extenso, dia, mês e ano depois, o livro se tem ou o sexo, o nome de nascimento, nome do pai, nome da mãe, local de nascimento, data de nascimento, aí tem a parte da filiação, a parte dos avós, se é gêmeo, se não é gêmeo, e mais algumas outras informaçõezinhas. Normalmente, são informações básicas e que, na grande maioria dos casos, servem para resolver a nossa vida. No caso do reconhecimento da cidadania italiana, a gente não pode utilizar a certidão em breve relato. Essa certidão aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui, ó. Aliás, deixa eu só ver se eu consigo apontar laser, que acho que vai ficar mais fácil. Ó. Essa daqui a gente não pode utilizar. A gente tem que utilizar a certidão em inteiro teor. Qual é a diferença? Lembra que eu falei agora há pouquinho, quando o que consta no assento é que, por exemplo, no meu caso, eu até fiz lá um texto como se o meu pai tivesse chegado lá e dito: aos tais dias do mês tal compareceu o pai Flávio Barbiero, nascido na data X, na cidade Y, e declarou que no dia 16 de julho de 1986, às 18 horas, nasceu seu filho, ao qual vai ser dado o nome de Fábio Barbiero, filho dele declarante e de sua esposa Janete Gonzaga Barbiero, filha de fulano e ciclano, e aí tem toda a descrição do que consta no livro. Essa é a diferença básica. Uma certidão simples, ela só tem poucos dados. Os dados básicos, simples. E essa tem os dados todos que constam no livro. Então é a certidão em inteiro teor que você precisa. Então anote aí. Todas as certidões, quando eu precisar solicitar aos cartórios, vão ser certidões em inteiro teor. Tá bom? E aí a gente fala então agora sobre a data da emissão. Eu classifico, e aqui fui eu que criei essa classificação, não existe essa classificação em nenhum outro lugar. Essa classificação é com base na minha experiência de mais de 15 anos lidando com documentos de órgãos públicos italianos. Eu classifico as certidões em quando tem mais de 20 anos muito antiga, mais de um ano antiga, menos de um ano recente. Então, para mim, essa é a diferença. Isso daqui é muito antiga, mais de um ano é antiga, menos de um ano é uma certidão recente. Por que isso é importante? Quanto mais recente for a sua certidão, menos problemas você pode ter quando você vier fazer o seu processo de reconhecimento. Então, anote aí. E se eu não te falei isso antes, deixa eu já aproveitar nessa segunda aula para te dizer. Tenha um caderno e uma caneta sempre nessas aulas, porque eu vou durante elas, eu vou lembrar de alguma coisa. Não tem roteiro aqui. Meu roteiro é 15 anos de experiência nisso. Então, eu fiz os slides. Eu não tenho roteirinho, não estou lendo em nenhum lugar, eu simplesmente estou falando para você a minha experiência e vai ter muita coisa que eu vou lembrar, vai ter muito caos, vai ter muita situação que eu já passei e que eu possivelmente não vou repetir isso em outros vídeos, então anote. Sempre que você me ouvir falando sobre cidadania italiana, sempre que você me vê numa live, sempre que você me vê em algum lugar, anote. Habitue-se a ter uma caneta e um papel para anotar as coisas, tá bom? Então,
eu recomendo. Dificilmente você vai ter, eu não posso dizer é impossível porque eu não conheço todos os comunes italianos, mas eu posso dizer que dificilmente você vai ter problemas com o seu processo se você apresentar todos os seus documentos com menos de 1 ano de emissão, tá bom? Mais de 1 ano a coisa já começa a complicar, mais de 20 anos nem se fala, nem leve isso em consideração, até porque um documento mais de 10 anos, já diria, já não está em formato interador, está em formato simples, tá? E aí, como que você consegue esses documentos? Tá bom, Fábio, legal, entendi que para o processo de reconhecimento eu vou precisar de todas as certidões de nascimentos, casamentos e óbitos, e você me disse que eu preciso ter em formato inteiro teor, e elas têm que ser recentes, e eu tenho que pedir para esses tais cartórios, é isso? Exatamente. Como você começa? Qual é a orientação que eu te dou, que é a orientação mais simples e rápida? Começa pela sua própria certidão de nascimento. Você muito provavelmente tem essa certidão amarelada aí na sua casa, não tem? Então, pega essa certidão, lá vai constar o cartório onde você foi registrado, e se os seus pais ainda estiverem vivos, você tem acesso a eles. Basta você perguntar, pai, mãe, qual é o cartório que eu fui registrado? Muitas vezes seus pais não vão lembrar, porque às vezes o cartório mudou de lugar, às vezes não existe mais o cartório, ele mudou de endereço. Por isso que é sempre importante você ter os documentos em mãos, porque eu costumo dizer o seguinte, que as informações que nos são contadas pelos documentos, elas são muito mais... elas têm uma procedência melhor e mais confiável do que as histórias que as nossas famílias, que a nossa família nos conta. Isso é inevitável e Então, assim, se você tiver que confiar entre uma conversa, uma história e o que está no documento, acredite no documento, porque o documento normalmente não mente, tá bom? Então, você pegando a sua própria certidão de nascimento, o que vai acontecer? Ali vai constar inteiro teor. Então, pega essa certidão aí que você tem velha, peça no cartório a certidão inteiro teor, no cartório onde você foi registrado, que está o seu assento. A certidão inteiro teor, ela vai constar sempre informações de 2 gerações anteriores. Porque olha que interessante, ali consta, aos tais dias do mês tal, compareceu o pai ou a mãe, e aí já tem primeiro as informações do pai e da mãe. Ele nascido na cidade tal, na data XYZ, casado com a mãe fulana de tal, nascida na cidade tal, na data tal, e declaro que nasceu seu filho, pau, sendo avós paternos. Aí já tem a informação dos seus avós paternos e os avós maternos. Então olha que interessante. Se eu pego a minha certidão de nascimento, eu tenho as informações dos meus pais e dos meus avós. Aí, o próximo passo é pegar a certidão de nascimento do meu pai ou da minha mãe. Então a gente está fazendo uma linha para ver quem é que é o que nos transmite a cidadania. Então, se eu pego agora a certidão do meu pai ou da minha mãe, eu tenho informação até os meus bisavós, porque aí vou ter as informações dos meus avós, que são os pais dele, e dos bisavós. Então, tem muita gente que entra no mundo da cidadania italiana e fala assim, eu não vou conseguir esse troço de cidadania italiana porque é meu bisavô, eu não sei nem por onde começar. A pessoa não sabe que ela está a 2 documentos de saber as informações dos bisavós. Porque se ela pega a própria certidão inteiro teor, tem a informação dos pais e dos avós, se ela só pegar a certidão de nascimento do pai ou da mãe, em inteiro teor, já tem as informações dos bisavós. Então é muito mais fácil do que parece. Então, como que eu consigo todos os documentos? Comece pela sua própria certidão, que é a mais recente, vai subindo até chegar no documento brasileiro mais antigo. É assim que a gente constrói a nossa linha e consegue preencher as lacunas de quem era o italiano. Em algum momento vai aparecer assim no documento. Ele nascido na Itália, ou ele nascido na cidade X, ou ele nascido na cidade Y. A gente vai ter uma aula, na aula que eu vou falar sobre a certidão de nascimento italiana, vai ficar muito mais claro para você o que eu estou dizendo aqui, tá bom? E eu quero te dar um presente, mais um presente. Como se não bastasse estar te dando esta aula, este curso, eu quero te dar o mapa da cidadania italiana. O que é o mapa da cidadania italiana? É um documento que eu preparei gratuito para vocês que estão aqui comigo, e que você vai ticando cada etapa do seu processo. Então, assim, tem lá, quem é o nome do cidadão italiano do seu Dante Causa, você vai colocar o nome dele. Você já tem a certidão de nascimento dele? É nascimento ou é batismo? A gente vai falar disso numa próxima aula. Quantas certidões civis de nascimento você vai precisar para o seu processo? Aí tem lá 1, 2, 3, 4, até, 12. Quantas certidões de casamento você vai precisar? Quantas certidões de óbito você vai precisar?
E não só você começa a ter a clareza do que você precisa, como você vai ticando. Então o mapa ele tem uma dupla função. Te ajudar a entender quais são os passos e qual é a ordem dos passos, mas ela também serve para te mostrar o quanto você já caminhou. Então vai ter um link aqui em algum lugar que eu vou pedir para o Felipe colocar. Baixe o mapa da cidadania italiana. Ele está lá no nosso blog, minhasaga.org. Ele é gratuito e ele vai te ajudar, ele vai completar essa nossa série de vídeos aqui, como se não bastasse ter já o Sagabook em mãos, o manual Sagabook, que é o material didático. A gente vai citar o Sagabook aqui durante muitas aulas. Então, para mim é a tríplice coroa. As aulas em vídeo, mapa da cidadania italiana e o manual Sagabook. Não tem como você não ter sua cidadania italiana reconhecida, tá bom? E na próxima aula, ó, a gente vai falar sobre o documento do antenato italiano, que é o documento mais importante do seu processo, porque sem esse documento você não tem direito ao reconhecimento, você sequer consegue fazer o seu processo se você não tiver documento do italiano, mas a gente vai falar disso numa próxima aula. Por enquanto, baixa o seu mapa e começa a preencher lá com seus dados.